Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio. Estamos aqui com mais uma aula de Química para você. Aqui quem vos fala é o professor Almeida. Então vamos acompanhar aqui as nossas explicações. Em seguida vocês terão uma certa revisão para também desenvolver a atividade de sala. Vamos nessa? Hoje nós teremos aqui a aula 10.1 a 10, na qual vamos abordar sobre a lei da conservação das massas e das proporções definidas. Dentro das leis da conservação das massas e das proporções definidas, vamos abordar, primeiro, a lei da conservação das massas e, em seguida, a lei das proporções definidas. Vale salientar que conhecer essas leis é de fundamental importância para quando você vai trabalhar numericamente, ou seja, calcular as quantidades de matéria que envolve as reações químicas. Tudo bem? A habilidade para esta aula trata-se de compreender e utilizar a conservação da massa nas transformações químicas. Muito importante, porque a reação química ela acontece. No entanto, você quer quantificar, não é só conhecer e escrever a reação química, mas você quer também quantificá-la, né? Saber quanto de reagente, quanto de produto foi consumido, o produto foi gerado, etc e tal, né? Aí, com relação à lei da conservação da massa, vem a seguinte pergunta. Depois da reação química, para onde vai os reagentes? E aí, olha só, muito importante, hein? Depois da reação química, quer dizer, quando a reação química acontece. E agora? O que se sabe dos reagentes? Como é que fica? Não estou falando dos produtos, mas sim dos reagentes. Vamos lá? A outra pergunta. Depois da reação química, de onde vêm os produtos? Quer dizer, os reagentes. Para onde vão os reagentes? Né? Porque os reagentes são consumidos. E de onde vêm os produtos? Quer dizer, os produtos que são gerados. É uma incógnita, quer dizer, um questionamento que geralmente os alunos fazem no cotidiano para o professor, tá? Sendo assim, vamos detalhar historicamente o que significa a lei da conservação da massa, mais precisamente conhecido como a lei de Lavoisier. Quando você fala a lei de Lavoisier, pense na lei de conservação da massa. A massa conservada, apesar dos reagentes se transformarem em produtos. O que aconteceu? Historicamente, sabemos que em 1773, o famoso cientista Antoine Laurent Lavoisier, que viveu de 1743 a 1794, ele realizou repetidamente um experimento de calcinar metais em recipientes fechados. Como ele realizou esse experimento, então? Ele utilizou importantes técnicas experimentais, tais como a utilização de balanças com alta precisão para a época, isto é, o Lavoisier, em laboratório, né, utilizou técnicas, porque os experimentos, muitas vezes você tem que repetir para poder garantir os resultados, não é isso? Então, ele realizou no laboratório, com instrumentos e, mais que tudo, uma balança de alta precisão da época, porque ele precisava exatamente quantificar as massas dos reagentes
e as massas de produtos que se formavam na reação química, tá? Sobre os experimentos que Lavoisier realizou, isso explica que as substâncias químicas, quando reagem, elas não são perdidas. Ou seja, as substâncias químicas, quando reagem, elas se transformam em outras substâncias, de forma que estes elementos ainda permanecem, e, no entanto, de forma diferente, pois seus átomos são rearranjados. Nós mostramos para você, meu caro aluno, nas aulas anteriores, que a reação química, ela acontece. Quanto às massas, não são perdidas. O que acontece? É que os elementos químicos que constituem as moléculas daquelas substâncias reagentes, os átomos entre si, okay? As ligações se rompem e são formadas novas ligações, constituindo a molécula do produto de forma arranjada. Mas se você olhar o reagente químico, os elementos químicos que estão presentes nas fórmulas das substâncias reagentes são os mesmos que estão na fórmula do produto, porém constituindo fórmula diferente porque estão representando substâncias diferentes, tá? O que sabemos é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso exatamente o que caracterizou os experimentos de Lavoisier da lei de conservação da massa. E diante dos experimentos de Lavoisier, sabemos que a soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma das massas dos produtos da reação. Então, meu caro aluno, você que está no dia a dia se atualizando nos conteúdos de química, quando você escutar as expressões na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lembre-se da lei da conservação da massa de Lavoisier. Quando você escutar que a soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma das massas dos produtos da reação, é bom lembrar também que estamos nos referindo à lei da conservação da massa do cientista Lavoisier. Eu estou somente aqui refletindo para você, porque pode ser que não aconteça a lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa, mas expressões como essa estão diretamente relacionadas com o princípio ou a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação da massa, tudo bem? Prosseguindo um pouquinho mais sobre a lei da conservação da massa, vamos observar que experimentalmente, segundo a lei da conservação da massa, nós temos uma reação entre o mercúrio metálico e o oxigênio, formando óxido de mercúrio, cuja reação ela está bem expressa aqui, ó. Aqui. Então eu tenho mercúrio mais oxigênio formando óxido de mercúrio. Tudo bem. Digamos que você inicia a reação pesando numa balança 100,5 gramas de mercúrio com 8 gramas de oxigênio. Logicamente, como reagentes, essas substâncias vão se transformar em produto do óxido de mercúrio. A massa que se obtém do produto, do óxido de mercúrio, 108,5. Exatamente a soma, a massa do produto, que é uma substância só, é a mesma base que se tinha, a mesma massa que se tinha nas duas substâncias reagentes. Se você tivesse duas substâncias produtos, poderia ser que a massa dos produtos de cada uma fosse diferente, mas a soma das massas do produto igual à massa do reagente. Isso aí, impreterivelmente, independente de quantos reagentes
ou produtos estejam presentes na reação química, tá? Então, conforme mencionado, reagentes 100,5 mais 8, 108,5 gramas de produto formado. Lembrando, eu estou com duas substâncias reagindo entre si, formando uma única substância. Produto 108,5. Isso aqui para caracterizar o que mencionamos a respeito da lei da conservação da massa, que eu estou falando da lei de Lavoisier. No experimento, foi exatamente o que Lavoisier confirmou. Ele viu, colocou na balança os reagentes, ok? 108,5 a soma dos dois, e como produto, ele obteve exatamente a mesma massa. O que houve? Transformação química. Substâncias reagentes se transformaram em nova substância como produto. Ou seja, 100,5 mais 8 no reagentes, o que era antes a massa do reagentes, se transformou depois em 108,5, que é a massa do produto. Tudo bem? Apenas aqui uma ilustração para que você possa evidenciar o que estamos abordando. E na sequência, outro exemplo para caracterizar a lei da conservação da massa, a lei de Lavoisier, que o segundo exemplo diz: o carbono grafita, que é o carbono, uma forma dos carbonos sólidos, né? Porque nós temos o carbono diamante também, mas aqui é o carbono grafita reagindo com gás oxigênio. E como produto, nós temos o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Quantitativamente, o que é que se tem? Quantitativamente, nós temos que, olha aí, 3 gramas, digamos, foi colocado na balança, 3 gramas de carbono, reagindo com 8 gramas de oxigênio. Qual a quantidade de CO2 que foi produzida? 11 gramas de CO2. Portanto, eu tenho duas substâncias reagindo e uma formando produto. Gente, aqui a matemática está presente? Sim, claro que está presente. 3 com 8, 11. Mas eu quero dizer que se tivesse uma outra substância no produto, a soma dessas duas ou 3 substâncias que se formassem teria que dar a mesma massa do reagente, para garantir o que expressou, o que expressa o cientista Lavoisier. Os reagentes, 3 gramas mais 8, quer dizer, carbono, grafite e 8 do oxigênio, formando 11 gramas, porque o que se formou, o que surgiu, foi 11 gramas agora, não mais de carbono e oxigênio, mas sim da nova substância como produto, o gás carbônico, o dióxido de carbono, de fórmula CO2. Conforme vocês viram, aqui está a balança representando exatamente a massa do reagente igual à massa do produto, 11 gramas, tá bom? Um terceiro exemplo, nós temos agora, com relação a outro experimento que Lavoisier realizou. Ele diz o seguinte: a água se decompondo e formando hidrogênio mais oxigênio, certo? Aqui, enquanto o primeiro exemplo e o segundo foi uma reação de síntese ou adição, lembre que nós temos agora uma reação de análise ou decomposição, onde a molécula da água ela está se transformando em hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Portanto, lá na balança, pegou-se 9 gramas de H2O, 9 gramas de água. Experimentalmente, obteve-se a decomposição dessa molécula em hidrogênio 1 grama, oxigênio 8 gramas. Quer dizer,
a massa do reagente igual a massa do produto. O que houve de mudança? A transformação química. Houve a reação química, ok? Caracterizada na decomposição da água. Reagente, 9 gramas. Produto, 1 mais 8, 9 gramas. Quer dizer, a massa se manteve, porém, de substância diferente, uma vez que H2O se transformou em H2 mais O2. Ilustrando aqui, meus caros alunos, princípio ou a lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa, que diz que nada se perde, nada se cria e tudo se transforma, caracterizando aí a conservação da massa. E a balança, né? Colocando a balança em evidência, porque quando se trata de massa, independente de ser micrograma, miligrama, grama, quilograma, tonelada, você expressa as medidas, as quantidades de massa com precisão numa balança. E aí é o instrumento mais indicado. Onde o reagente 9 gramas e o produto mais 8, 9 gramas. Porém, lembrando da importância da balança digital. Naquela época, nós tínhamos uma balança desse tipo. No entanto, atualmente, a gente já trabalha com balanças mais modernas, balanças digitais, que têm o mesmo objetivo de medir as massas, tá bom? Agora, para que você possa entender melhor ainda o que abordei nesta aula sobre a lei da conservação da massa, sobre a lei de Lavoisier, vamos para o aprender fazendo. E o enunciado dessa questão diz o seguinte: exemplo número 1, como aprender fazendo, duas substâncias, uma com 15 gramas de massa e outra com 13 gramas, reagiram entre si num recipiente fechado. Da reação, quer dizer, quando a reação aconteceu, surgiram dois produtos. Um na fase gasosa, outro na fase sólida. No entanto, sabendo-se que o produto sólido tem massa de 10 gramas, pede-se calcular a massa do gás que se desprendeu na reação, quer dizer, outra substância. Então, aqui está se conhecendo o quê? Duas substâncias, onde tem uma de 15 gramas, outra de 13. Quando reagiram, conhecemos a massa de uma, que é 10 gramas. Está pedindo para você determinar, digamos assim, calcular a massa desse outro componente. E aí? Vamos lá? O que se sabe? Vamos atribuir que eu tinha duas substâncias A e B, como vocês viram. E essas substâncias, ao reagirem, formou novas substâncias como produto C e D. Então, se eu tinha 15 gramas de A que reagiu com 13 gramas de B, formou 10 gramas de C mais X gramas de D. Como eu vou determinar ou calcular o X? Vocês viram pelos experimentos, pela teoria, que a soma, digamos, da massa do reagente tem que ser igual ao produto. Como eu estou numa transformação química, numa reação química, então agora eu vou utilizar da matemática, né, uma velha equação do primeiro grau, para descobrir o valor da incógnita X, tá certo? E aí o que é que eu faço? Reagentes, a massa do reagente sendo obrigatoriamente igual ao produto, eu vou calcular a massa da substância que formou a substância D, que tem massa X. Aí então eu somo as massas dos reagentes, 15 mais 13 vai ser igual a 10 mais X. Eu somando 15 mais 3, eu tenho
28 gramas, que é igual a 10 mais x. Ora, se 10 gramas está somando com x, para mim encontrar o valor de x, eu subtraio 28 menos 10. E aí, qual é o valor da massa do produto D? Exatamente 18 gramas, caracterizando a lei da conservação das massas. Independente de... Eu tenho nessa reação duas substâncias agora, hein? Formando duas substâncias como produto. Nas anteriores, você viu duas substâncias no reagente formando um produto. Você viu uma substância no reagente formando dois produtos, mas as massas quantitativamente que envolveram reagentes e produtos permaneceram a mesma. No entanto, nessa reação, nós tivemos massas de reagentes 15 e 13. E do produto, eu conheci somente a massa do componente C, do produto C. Para encontrar a massa do componente D, eu chamei de X e, olha só, X igual a 18. Por quê? Se eu tenho 15 mais 13 é 28, 10 com 18 vai ser igual a 28 também. Tá certo, meu caro aluno? Então, eu estou explicando e reexplicando, entrando em detalhes, para que, na dúvida, você possa refletir o que eu estou fazendo para te assegurar um melhor raciocínio e compreensão da questão. Tá certo? Diante dos detalhes, dos cálculos que eu abordei para vocês, a massa envolvida no reagente foi de 28 gramas, a massa do produto também foi 28 gramas. Claro, valores de cada componente diferentes. O que interessa é que a massa foi conservada, a massa do reagente foi igual ao produto. Por quê? Porque em qualquer reação química, a massa dos reagentes será sempre igual à massa dos produtos formados. Conforme o quê? Conforme a lei de Lavoisier, onde da natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a soma das massas reagentes é igual à soma das massas dos produtos, de forma que nós estamos falando da lei da conservação da massa, ok? Porque, olha aí, só lembrando um pouquinho, que isso é exatamente a lei de Lavoisier, você não pode esquecer. Lembrando que nós vamos ter, por exemplo, vamos trabalhar sobre a lei de Proust, das proporções definidas. Mas, grave, meu aluno, esperamos que você tenha entendido perfeitamente sobre a lei da conservação da massa, que é a lei de qual cientista? Lavoisier, tá bom? No entanto, já que você aprendeu sobre a lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier, vamos partir agora para você entender e compreender a lei das proporções definidas. A lei das proporções definidas estabelece que será possível manter as mesmas proporções entre as substâncias que participam de uma reação química? Claro que sim. Não estou falando das quantidades em si, mas você já deve ter visto matematicamente, lembra das razões e proporções? Proporções é você relacionar uma substância com outra e garantir equitativamente as mesmas quantidades, digamos assim, a mesma razão e proporção, tá certo? Então,
será que é possível manter as mesmas proporções entre as substâncias que participam de uma reação química? Lógico que é possível, conhecendo as leis das proporções definidas, que é a lei de Proust. É outro cientista que é denominado de Proust. O da conservação da massa, nós conhecemos como Lavoisier. Mas a lei das proporções definidas é do cientista Proust. Você não pode confundir. E o que diz, o que estabelece a lei das proporções definidas que foram estudadas por Proust? Diz o seguinte: uma determinada substância composta, ela é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa, ok? Sendo assim, dizemos que, através dos conhecimentos, dos experimentos que o Proust descobriu, o que acontece? Proust analisou diversas substâncias e descobriu que a proporção ou a composição em massa de cada um dos elementos que formam determinada substância era constante, independentemente do seu processo de obtenção. Então, veja lá, não foi assim, na mesma hora que o Proust chegou a essa conclusão, mas ele analisou diversas substâncias para daí, então, descobrir que a proporção ou a composição em massa de cada um dos elementos que formam determinada substância é constante, independente de processo de obtenção. Beleza assim? Vamos dar uma olhadinha agora para quantificar através de números, que ajuda a você, com certeza, entender melhor o que nós estamos abordando. Exemplo, nós temos a água que está se decompondo em hidrogênio e oxigênio, conforme você viu. Sobre a lei das proporções definidas de Proust, vamos ver a relação entre a quantidade de hidrogênio e oxigênio. Então você tem aqui, 45 gramas de água se decompondo. E você tem no primeiro momento 0,5 gramas de hidrogênio e 4 de oxigênio. Você relacionando, digamos que você comparou 0,5 com 4. Que proporção é essa? É uma proporção de 1 para 8, quer dizer, 1 grama de oxigênio, de 1 grama de hidrogênio para 8 de oxigênio. Independente da quantidade, essa é a proporção. Você, ao invés de 4,5 gramas, você pegou 9 gramas de água. E quando reagiu, você obteve 1 grama de água, de hidrogênio, 8 de oxigênio. Relacionando 1 grama de hidrogênio com 8 de oxigênio, chegamos à mesma proporção, 1,8. Tudo bem. Ao invés de 4,5 gramas, de 9 gramas, pegamos agora 18 gramas de água e quando reagiu, obteve-se 2 gramas de hidrogênio, 16 de oxigênio. Atendendo à lei de Proust, vamos relacionar o hidrogênio com o oxigênio? Sim. Quando eu comparo 2 em relação a 16, encontro 2,8, 1,8. Bom, então eu não vou mais pegar 4,5 gramas, não vou pegar 9 gramas, nem 18. Vou pegar 100 gramas de água. Quando eu peguei 100 gramas de água, que se decompôs, eu encontrei 11,11 gramas de hidrogênio, 88,88 gramas de oxigênio. Relacionando 11,11 do hidrogênio com 88,11, encontrei 1,8. O que acontece? Qualquer quantidade
das substâncias reagentes, você, ao relacionar com a de produto, você vai ter sempre um valor constante. Isso é o que estabelece a lei de Lavoisier. Que legal, ó! Então, eu tinha 4,5, quando eu dobrei a quantidade de água, dobrei a quantidade de hidrogênio, a quantidade de oxigênio. Quando eu dobrei de 9 para 18, eu encontrei 2 de hidrogênio, 16 de oxigênio. E, no geral, eu resolvi pegar 100 gramas de água, obtive 11,11 de hidrogênio, 88,8 de oxigênio, o que me garantiu a mesma proporcionalidade. Então, isso assegura, mais uma vez, a lei das proporções definida, estabelecida pelo cientista Proust. Tá certo? Então, meus caros alunos, isso quimicamente funciona, porque na natureza, ou em laboratórios, ou na indústria, onde quer que seja, estamos diante de reações químicas, onde a lei de Lavoisier da conservação da massa e a lei de Proust das proporções definidas são conformadas. Então, muito importante, meu caro aluno, de repente você vai ser um pesquisador e isso é bom ser observado. Na sequência, a conclusão que nós vimos no quadro foi o seguinte: experimentalmente comprovou-se que qualquer que seja a massa de água decomposta, as massas de hidrogênio e oxigênio obtidas encontram sempre numa mesma proporção, ou seja, numa proporção constante, que foi de 1,8. Tudo bem, meu caro aluno? Então, que bacana! Esperamos que você, a partir dos exemplos que estamos aqui abordando, você entenda cada vez mais sobre a lei da conservação da massa e a das proporções definidas. Para melhorar o seu raciocínio, nada melhor do que partirmos para aprender fazendo. Vamos lá, então? Nesse exemplo de número 2, preste bem atenção, meu caro aluno, porque o que você aprendeu, nós vamos utilizar neste exemplo. Diz o seguinte: foi realizado um experimento para a obtenção da calvagem, onde reagiram cálcio e oxigênio para sua obtenção. A reação ocorreu conforme a tabela mostra a seguir. Nessa reação foi realizada através de 2 experimentos. Na primeira experiência, tínhamos 40 gramas de cálcio reagindo com X gramas de oxigênio e a massa da calvagem como produto que se formou foi de 56 gramas. Veja bem. Na segunda experiência, as massas diferentes um pouco, né? Nós tivemos Y grama de cálcio reagindo com 32 gramas de oxigênio, obtendo-se Z grama da calvagem. E aí? E agora? Agora pede-se que determine os valores das massas de X, Y e Z e cite o nome das leis ponderais que permitiram esse cálculo. Com relação às leis ponderais, vocês já viram, né? Já tem uma ideia. Quais foram as leis que nós estudamos, né? Sendo assim, olha só. Na primeira experiência, para X, para obter X, o que eu tenho? Eu tinha aqui 40 gramas mais X, cálcio e oxigênio, formando 56 gramas de calvagem. Olha só,
conforme a lei da conservação da massa, que foi a lei de Lavoisier, então eu cheguei à conclusão de que x igual a 16, não é isso? Porque 40 mais 16 igual a 50. A 56, que é a lei da conservação da massa, onde diz que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa do produto. Isso caracteriza a lei ponderal da conservação da massa, que é a lei de Lavoisier. Na segunda experiência, o que sabe-se que é para Y e para Z, como eu cheguei? Eu sabia que Y mais 32 é igual a Z. E mantendo-se a proporção de 1 para 2, por que de 1 para 2? Você achou que x era 16. Foi isso? Então, olha só. Y mais x é igual a Z. Agora, na segunda experiência, é como se x tivesse 32 gramas. O que aconteceu? Relacionando 16 para 32 para 32, é como se fosse não meio, mas sim a proporção de 1 para 2. Temos que o Y aqui, quanto que foi? Olha só, eu tenho que o Y igual a 80 gramas. Consequentemente, se o Y é 80 gramas, 80 com 32, Z vai ser igual a 112, conforme a lei de Proust. Por que a lei de Proust? Porque aqui está estabelecendo-se a lei das proporções definidas. Então, o comentário é que as massas dos reagentes e produtos participantes da reação mantêm uma proporção constante. Através da análise de inúmeras substâncias adquiridas por diferentes processos, foi possível verificar que uma mesma substância tem a mesma composição qualitativa e quantitativa. Na primeira experiência, o que aconteceu? Eu tinha 40 gramas, que descobri que reagindo com 16 gramas de oxigênio, 40 de cálcio me dá 56 gramas de calvígene. E na segunda experiência, 80 gramas de cálcio reagindo com 32 gramas, vai encontrar de 32 gramas de oxigênio, Z gramas de calvígene. Logo, esse Z, quanto que é? 80 com 32. Claro que seria 112. E se você comparar, quanto é a relação 40 para 80 de cálcio? 1 para 2. Quanto é 16 para 32? 1 para 2. E quanto é, no caso do Z, que aqui é 102 gramas, 56 para... Então, aqui eu tenho 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2. Isto é, a mesma proporção foi mantida, com certeza, ok? Então, nós estamos aqui assegurando para vocês o que o cientista Proust falou na lei ponderal denominada Lei das Proporções Definida, tá bom? Exemplo 3 diz o seguinte: foram realizados 2 experimentos cujos dados constam na tabela. Então, experimento 1, 6 gramas de magnésio com oxigênio, com gás oxigênio e formando óxido de magnésio. 2, Y de magnésio, 0,1 grama de gás oxigênio e Z de óxido de magnésio. E a resposta dessas proporções tem os valores de X, Y e Z em gramas que completam correta respectivamente a tabela são. Então, atribuindo para X, para Y e para Z, olha só, 40 gramas seria de X, 0,75 de Y e 1,25 de Z. Porque, se você observar anteriormente, olha aí, as proporções sempre são as mesmas,
o que estabelece a lei da proporção indefinida. E aí, meu caro aluno, você aprendeu nesta aula exatamente as leis ponderais. A lei da conservação da massa, de Lavoisier, e a lei das proporções definidas de Proust, que nós chamamos leis ponderais. Diante do conteúdo abordado para vocês, meus caros alunos do primeiro ano do ensino médio, fiquem agora ligados, porque já já voltaremos para fazer uma revisão do conteúdo e, consequentemente, atividade de sala. Valeu?